fiz uma cópia, né? Então, eu vou trocar aqui, que vai ser download. Aqui, download. O tal de copiar e colar é muito bom, mas tem que tomar cuidado para não deixar rastros, né, de comandos para trás, que às vezes vai atrapalhar na sua análise. Então, olha aqui, Esse é um trocando parâmetro. Aquele valor 5 que eu coloquei, ele vai ser usado aqui, aqui e aqui. Se eu colocasse 10, o 10 seria usado nos 3 locais, né? Da mesma forma como foi o valor anterior. É que no caso ainda você não colocou o parâmetro S2, o cifrão. Não, ainda não. Na verdade, assim, eu nem transformei isso aqui num loop ainda. Né? Ele faz uma leitura e para por um intervalo de tempo, ali o sleep, faz uma nova leitura, calcula a vazão e exibe o resultado. Acabou. Tá? Então, por enquanto, eu nem coloquei como loop, tá? Aí vai ter uma coisa interessante aqui, uma construção interessante. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Para vocês acompanharem o raciocínio, a construção. Então, aqui eu vou chamar de upload. Faz para a gente enxergar isso lá na saída, né? Upload. E vou fazer aqui download. E colocar o resultado aqui, ó. Cifrão L down ant. Né? Então, download anterior, e aqui eu estou falando de vazão já, né? Que eu já fiz a conta. Upload anterior. E aí, vou fazer o copiar e colar aqui para ficar mais fácil. Vamos digitar o texto de novo, né? O download atual. Aqui, o upload atual. Vamos lembrar, tomar muito cuidado para não esquecer de trocar os nomes das variáveis, tá? E aqui a vazão, né? A vazão. Esse editor aqui, ele é chatinho. A vazão. Upload. Vazão de upload. E a vazão de download. E aí aqui vai ser vazão down. Tá? Se eu não tiver cometido nenhum erro, o que esse script faz agora é, com um único parâmetro, ele já determina para mim o intervalo que vai ser aguardado, né, entre as leituras de download e upload anteriores e as leituras atuais. Então, se eu salvar isso aqui, se não tiver cometido nenhum erro, eu fiz aqui. Não salvei? Salvei, né? Salvei. Eu vou executar o script novamente, né? Vou pegar 5 segundos. Então, ele vai fazer as 2 leituras que já está fazendo. Espera 5 segundos, faz mais 2 leituras e mostra o resultado, né? Ficou aqui desformatado, mas, ó, ele mostrou aqui os dados da vazão anterior, da vazão atual. No caso aqui, vocês observam que é o mesmo valor, tá? E se é o mesmo valor, a diferença é 0 e a vazão vai ser 0, né? Download anterior é diferente, né, do upload, são medidas diferentes, mas o download anterior é igual ao download atual. Então, a vazão também deu 0, tá? Porque, quer dizer, nesse intervalo de 5 segundos entre uma leitura e outra, não houve alteração da quantidade de bytes que o meu computador aqui recebeu e enviou. Então, não teve vazão, não teve tráfego, né? Essa é a interpretação que a gente faz. Não teve tráfego de upload, né, de transmissão, e nem teve tráfego de download, né, de recepção, nesses 5 segundos que eu fiz a leitura aqui.
tá? Então, vamos lá. Agora eu vou fazer... vou colocar isso aqui na forma de loop, tá? Ainda exibindo na tela, para ficar mais fácil. Então, o que acontece? Eu posso usar um for, posso usar um while, né? Conforme vocês viram aí que os colegas usaram. Então, eu vou fazer um for, tá? O for eu posso usar naquela construção clássica, né, da linguagem C. Então, uma variável i de controle recebe um valor, né? Por exemplo, 1. E essa variável ela vai ser executada até que ela seja, no meu caso aqui, menor ou igual a 10, por exemplo. Tá? Menor ou igual a 10. E aí, ele vai incrementar isso daqui. Então, estou pegando o código que eu já tinha feito, estou pedindo para que o meu script repita esse código algumas vezes. Quantas vezes que vai repetir isso aqui? 10. 10 vezes. Tá? Ele vai repetir isso aqui 10 vezes. Perceba que eu não fiz a interação nenhuma com o usuário, né? Não pedi para ele digitar o tempo de duração do script, tá? Vamos ver como é que isso aqui vai funcionar? Ctrl X, salvei e vou executar o script. Olha só. Ele vai fazer uma leitura, vai esperar 5 segundos, vai fazer nova leitura, né? Dá a vazão, aí de novo, ele fez uma leitura, esperou 5 segundos, fez uma nova leitura, aqui deu diferença, deu vazão, deu 12, tá? Algum processo da minha máquina aqui que está disparando alguma coisa. E observe que essa sequência, ficou feia aqui, é lógico, a saída, né? Mas essa sequência aqui, ó, de comandos, essas 3 linhas aqui, elas vão sendo repetidas a cada 5 segundos. Né? Porque está dentro do loop. E vai executar quantas vezes aqui? 10 vezes. Foi o que eu pedi fazer. Tá? Ó, tem hora que é 12, tem hora que é 0. Né? Está seguindo um padrão aqui. Esse padrão provavelmente é porque tem algum tráficozinho de teste aqui que a minha máquina está fazendo, que uma hora ele faz, outra hora ele não faz. No intervalo de 5 segundos. Ok? Então, Arislan, perceba que da maneira como eu fiz, que foi semelhante que o Rodrigo Pereira fez, eu fiz um processo de repetição, mas que é fixo. E se o cara quiser alterar esse tempo de execução? Eu não quero 10 vezes, eu quero, né, que seja feito mais rápido aqui, 3 vezes só. Né? Simplesmente chamando aqui o script, eu consigo fazer isso? Tem alguma coisa que eu posso fazer aqui para dizer que agora eu quero que repete 3 vezes e não 10? Não. Aqui, não tem, né? Não tem. Aí o que eu posso fazer? Usar um segundo parâmetro, né? Eu venho aqui, ó, e digo o seguinte, ó, eu sei que a duração, né? A duração vai ser recebida aqui do segundo parâmetro. Poderia usar isso aqui diretamente aqui? Poderia, claro. Eu estou colocando uma outra variável que fica mais fácil da gente lembrar. Aliás, é assim. Duração recebe o segundo parâmetro. Né? Mas a quantidade de vezes que eu vou executar isso aqui não depende só da duração. Depende da duração e depende do intervalo entre as leituras, que vai receber o parâmetro 1. Tá? Kleber, precisa criar essas variáveis? Não precisa. Eu gosto de criar, porque aí eu me lembro, Islan, o que é o parâmetro 1 e o que é o parâmetro 2. Eu, como programador. Tá? Então, ao invés de usar simplesmente uma variável especial aqui, cifrão 1, eu vou usar aqui, ó, intervalo. Né? E aqui também, ó. Claro, eu tenho que pensar nisso antes de escrever script, senão ficar alterando isso aqui dá muito trabalho, né? Mas como eu estou fazendo aqui uma explicação, estou tentando ser o mais didático possível. Tá? Então, eu substituí lá o cifrão 1 pelo nome da variável agora. Mas eu faço a variável receber cifrão 1, ou seja, deu na mesma. Tá? E agora eu tenho 2 variáveis. Cada uma delas recebendo um parâmetro diferente. Então, Arislan, lá na chamada do meu script, eu preciso de informar 2 parâmetros, senão pode dar problema. Tá? Pode dar problema. Mas antes de tentar executar de novo, vamos aqui fazer o cálculo. Então, quantas vezes eu vou executar o script? Então, a quantidade de vezes vai ser a divisão entre a duração
e o intervalo. Tá? Aqui eu vou fazer aquele esquema lá de... Quando coloca um parênteses, por quê mesmo? É para dar prioridade? Mas nesse caso aqui eu estou usando parênteses para poder falar que eu vou usar uma função para calcular a construção, cifrão e um duplo par de parênteses no shell script é interpretado como sendo uma operação aritmética. Estou dizendo o seguinte, eu vou realizar uma operação aritmética, então tem que colocar isso dentro dessa construção. Tá? Só isso. Mas quando eu tenho que dar prioridades, eu também tenho que usar parênteses. Então, olha só aqui, ó. Eu tenho a mesma construção, um cifrão e um duplo par de parênteses, começa aqui e termina aqui, e dentro dessa construção eu coloquei a expressão aritmética. Tá? Também tem um par de parênteses? Tem. Para que eu diga para ele, ó, primeiro faça a subtração e depois a divisão. Tá? Então, aqui, eu não estou usando parênteses para poder definir prioridade. Estou usando parênteses para poder dizer que isso daqui é uma construção aritmética. Tá? Certo. E aí eu vou colocar a variável quantidade aqui, ó. Aqui, ó, no lugar do 10. Tá? Quantidade. Então, olha só. Agora, o meu loop, ele não está fixo em 10 vezes. Né? Ele não vai executar essa estrutura aqui exatamente 10 vezes, todas as vezes que eu pedir para executá-lo. Ele vai pegar o segundo parâmetro que a pessoa informou, que a gente espera que seja o tempo de duração, vai pegar o primeiro parâmetro que a gente já está fazendo, que é o intervalo entre as leituras, vai dividir um pelo outro, e aí vai gerar um valor. Né? Esse valor vai ser usado aqui para controlar quantas vezes o meu loop será executado. Né? Quer ver? Vamos fazer uma coisinha aqui. Entendi. Daí, no caso, vamos supor, você der 12, vai dar 12 vezes o loop. Isso. Aí, para a gente poder perceber isso lá na linha de comando, vou fazer isso aqui. Eu vou falar para ele dar um eco, cifrão i. Tá? Então, eu estou falando para ele escrever o valor da variável i, então vai mudando isso, e depois ele mostra essas mensagens aqui. Entendi. Tá? Vamos aproveitar aqui e vamos fazer aquele /t que o Alexandre usou, né, Alexandre? Para que você vai /t mesmo, Alexandre? Tô saindo, tá? Daqui a pouco eu volto. O Alexandre pediu para gravar, para poder sair. Olha que bonitinho. Não, eu tenho que resolver um negócio aqui, mas eu tô prestando atenção e até agora eu sei o importante. Não tá falando. Que desespero. Professor, Oi, quem chamou? Fabrício, Fabrício. lá em cima não tem que multiplicar a duração por 60? Então, esse é o ponto que eu quero discutir com vocês. Olha só, por enquanto eu não fiz isso, Fabrício. Né? Então, o que acontece? Eu vou executar de novo aqui o meu script. Né? Se eu tentar executar com um parâmetro só, vai dar problema agora, tá vendo, Arislan? Tô vendo porque ele colocou 2 parâmetros. Porque agora eu preciso de 2, então vou colocar 2. Vamos considerar que o usuário já saiba que o primeiro parâmetro é o intervalo e o segundo é a duração. E ele sabe que tem que ser na mesma unidade. Então, eu quero executar isso daqui, por exemplo, por 15 segundos. Então, eu ponho 15 aqui. Tá? 15 segundos, 5 segundos entre uma leitura e outra, eu vou executar 3 vezes, né? Ou pelo menos é essa a minha lógica, né? Ok? Ok. Vamos ver? Ó, ele vai fazer a leitura, esperar 5 segundos. Ó, primeiro cálculo. Agora ele vai fazer uma segunda leitura, esperar mais 5 segundos, lá, segundo cálculo. Né? E o /t não funcionou, não. Depois tem que ver o que aconteceu. Terceira leitura e acabou, tá vendo? Voltou pro prompt. Entendi. Então agora ele fez 3. Aí eu quero executar por 1 minuto. Eu vou colocar assim? Será que dá certo? Não, vai ter que colocar 60. 60. Se eu colocar assim, ó, ele vai dividir 1 por 5, vai dar 0. Ele não irá entrar no loop nenhuma vez. Tá? Então perceba que não teve nenhuma saída aqui. Tá? Então ele deveria colocar 60. E ao colocar 60, vai demorar um pouquinho, mas ele vai fazer quantas vezes? Quantas vezes? 60 dividido por 5? 4? 4 só? Nada mais.
Dá mais, né? Dá muito mais. 50 são 10 vezes 5, né? Isso. 60 é mais, né? São 12 vezes, né? Então ele vai executar isso aqui 12 vezes. Mas o interessante, que eu quero que vocês percebam, é que isso daqui já está previsto no meu script. Eu não preciso ficar mudando alguma coisa lá dentro, tá? Para poder dizer, agora eu quero que executa 12 vezes. Eu quero que executa 10, eu quero que executa 5. Não. Ele está preparado. O usuário vai dizer qual é o tempo de duração e qual é o intervalo entre leituras, e a partir desses dois valores, o meu script faz o cálculo e executa, então, a quantidade de vezes necessária. 12 vezes, tá vendo? E aí parou. Entendi. Tá certo? Bacana. Bom, mas não está ainda do jeito que eu gostaria, né? Outra coisa, eu posso fazer isso aqui mais rápido, né? Ó, eu posso colocar o valor 1 aqui e o valor 5 aqui, ó. O que vai acontecer aqui com esses parâmetros? 5 dividido por 1. Quantas vezes ele vai executar esse script aqui? O loop. Quantas vezes vai executar o loop? 5. 5, né? E quantas vezes vai, e quanto tempo vai demorar a execução total? 1 segundo. Não, total. Total. 5. 5 segundos, né? É 1 segundo entre uma leitura e outra, tá? O outro aqui durou 1 minuto. Durou 1 minuto, porque a leitura era entre... perdão. O intervalo era de 5 segundos. Foram 12 leituras, mas 5 segundos entre uma leitura e outra. Então vai ser mais rápido agora. Ó, bem mais rápido, tá vendo? Porque o intervalo entre as leituras é de 1 segundo só. Entendi. Tá? Então, assim, é legal os parâmetros por isso, porque eu posso fazer testes sem precisar ficar mexendo no código, né? E depois, como eu falei, eu posso automatizar isso, eu posso colocar esse script dentro de outro script, onde primeiro eu testo aí como é que é a dinâmica com leituras, com intervalo de leitura de 1 segundo, depois de 5, de 10, enfim, eu posso aproveitar da maneira na qual esse script foi construído para poder automatizar alguma ação. E aí eu não fico interagindo com o usuário, né, Fabrício? Eu não fico perguntando para ele, ó, qual é o intervalo de leitura? Qual é o tempo de duração? Porque aí tem que parar e informar. Ok? Ok. Bom, legal. Vamos voltar lá no script. Vou até fazer uma outra coisinha aqui, né? Eu vou dar aqui um comando clear. Toda vez que eu for executar o script, ele limpa a tela para ficar mais fácil a gente poder enxergar. Tá? Eu vou fazer diferente aqui também. Uma coisinha diferente. Vou fazer assim, ó. Só para vocês entenderem. Antes de entrar no loop, eu vou dar um comando echo com os valores que eu vou informar. Então, vamos chamar de sequência, número de sequência. Diferente, assim. É curioso que o /t que o Alexandre falou não funcionou. Quem é que usou /t aí também? Foi o Rodrigo? Funcionou para você? Ele Tá funcionou, mas não foi como top, não. Foi tipo um espaço. Ele deu um espaço só? É barra aqui ou contra barra? Contra barra, né? Que estava lá, não é? Contrabando. Tá. Vamos lá, vou fazer assim, ó. Eu acho, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Para poder funcionar, tem que ter alguma coisa aqui, ó. Não sei se é um Menos Z. menos Z. Eu acho que para poder funcionar tem que ter um menos Z. /t. Aí eu vou colocar aqui vazão down /t vazão up upload, né? Isso aqui é para poder mostrar os dados na forma de uma coluna, de uma planilha, né? De uma tabela. Como a gente vai colocar lá no arquivo depois, tá? Então,
só o título aqui. E aqui embaixo, ao invés de eu fazer esse monte de eco aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Então, vai ser menos E. Aí coloco barra T aqui. Coloco só vazão agora, tá, gente? Vazão, up. Aliás, a primeira que eu coloquei lá é o que mesmo? Down, né? Então, vou colocar aqui, ó. A variável. Vazão down. E a variável vazão up. E fechei. E aí, só para não perder isso aqui, eu vou deixar tudo como comentários, tá? Então, o hashtag aqui faz com que a linha seja ignorada. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai executar isso daqui várias vezes, né? Mas ele vai executar esse primeiro eco uma vez só, porque está fora do loop, tá? Vamos testar aqui, antes de continuar. Um teste rápido aqui, ó. Olha que legal. O tab não funcionou direito, né? Mas dá para a gente poder enxergar a construção da matriz e a tela fica mais limpa, né? Fica mais fácil de enxergar, certo? Certo. Eu vou colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Esse negócio de ajeitar a saída eu acho um pouquinho chato. 2 tab, eu acho que fica melhor. 2 tab. Pelo menos a tabulação funcionou. X. Vou executar de novo. Ele limpa a tela. Tá quase, né? Tá quase. A última coluna está chegando lá. Devagar chega. Eu acho que aqui um tab só é o suficiente. Vamos ver. Aí. Acho que agora ficou melhorzinho, né? Melhorou. Tá, então o que acontece? Estou executando o script agora, ao invés de mandar para o arquivo, eu estou mandando para a tela, né? De maneira que eu tenho um sequencial aqui, ó, que é a quantidade de leituras e cálculo de vazão que foi feito, e eu tenho aqui o cálculo de vazão. Como está tendo tráfego, né? Então eu não consigo perceber essa mudança, tá? Eu vou fazer uma coisinha aqui, ó, só para poder forçar o tráfego aqui. Sim, eu estava com o terminal aberto. O ping, assim. Que droga, viu? Esse aqui de baixo. Então, olha só. Vou fazer isso aqui agora, ó. Vou botar o script para rodar. Vou fazer intervalo aqui de 5 segundos. E vou colocar 25. Vai durar 25 segundos, né? Com intervalo de 5 segundos. Ou seja, vai ser 5 vezes também. Só que vai demorar um pouco mais, ó. E aí, eu vou deixar isso aqui rodando. E eu vou fazer um ping aqui embaixo. Poder forçar um pouco. O primeiro que vai mostrar aqui, ó, tá zerado. Agora eu vou começar a fazer ping. Já deve ter alguma mudança lá. Mudou, tá vendo? Porque o ping tá rodando. Ó. Tá vendo? E aí o tráfego vai oscilando. Agora eu vou dar um Ctrl+C aqui no ping. Vamos esperar um pouco. Talvez vai pegar um resíduo aí do último ping. Não, o último deu 0. Então vocês perceberam que eu coloquei o script, ele tá rodando, calculando vazão de download e upload, né? E eu gerei um tráfego aqui embaixo aqui, só podendo forçar aqui a alteração aqui dessas informações. E o script correspondeu. Ok? Bacana. Beleza. O nosso script não está pronto ainda, né? Opa, mandei executar de novo. Nosso script não está pronto ainda, né? Eu tô quase lá, vamos dizer assim, né? Então, eu fiz aqui a leitura, fiz o cálculo de vazão. Eu preciso fazer um ajuste aqui, que é o que o Rafael, apesar de não ter calculado vazão, ele fez algo de uma forma mais próximo do que seria o resultado final, tá? Deixa eu
explicar para vocês aqui, para vocês entenderem. Dentro do meu loop, deixa eu apagar isso tudo aqui, ó. Dentro do meu loop, eu fiz uma leitura anterior dentro do loop, né? Eu fiz uma leitura anterior. Aí eu fiz... Aí não importa, você download e upload. Aí eu fiz um delay, né? Uma espera. Eu fiz uma espera. Depois eu fiz uma leitura atual. E, após fazer essas leituras, eu fiz o cálculo, né? Eu fiz o cálculo da vazão. Eu peguei a vazão. E calculei da maneira como vocês viram lá, né? Leitura atual menos leitura anterior. Isso daqui dividido pelo intervalo. Isso está dentro do loop. Bom, tem um probleminha nessa lógica aqui, ó, tá? Imagina o seguinte, imagina que nós temos aqui o tempo zero, né? Tempo zero. Eu fui lá no arquivo e vi que a quantidade de bytes recebidos, né, download, foi de 1000 bytes. E o de upload foi, sei lá, 500 bytes, tá? Esse é o tempo zero. Então, por exemplo, aí eu fiz a leitura nesse momento, e achei esses valores, tá? Vamos pegar aqui só download, para não confundir por enquanto. Eu fiz uma leitura, peguei esse valor, 1000. De acordo com essa estratégia aqui, eu vou esperar um determinado intervalo de tempo e vou fazer uma nova leitura. Aí eu vou lá no arquivo, né? Eu esperei, por exemplo, 5 segundos. Eu fui lá e olhei, estava lá 1200, certo? Leitura atual, 1200. 1200. Então, a leitura anterior era 1000 e a leitura atual é 1200. E aí eu pego a leitura atual, que é 1200, subtraio da leitura anterior, que era 1000, isso vai dar 200, e divido o resultado por um intervalo de tempo, aí 5 segundos, e aí eu tenho a vazão, tenho o cálculo da vazão. Bom, aí, end loop, certo? Fim do loop. De acordo com a estrutura que a gente construiu, eu volto lá no início, e aí eu faço uma nova leitura. Fazer uma nova leitura significa que eu não necessariamente eu vou pegar esse valor aqui, ó, né? Como eu fiz a leitura atual e fiz um cálculo para finalizar o loop e voltar aqui, observem que houve um pequeno intervalo entre essa leitura aqui, que é atual, e uma nova leitura anterior. Esse pequeno intervalo é na casa de milésimos de segundo. Mas esse intervalo é talvez suficiente, né, para poder, por exemplo, fazer com que a minha nova leitura, né, não seja 1200, seja um valor assim, sei lá, dependendo do tráfego, né, pode não ser tão grande, mas sei lá, 1203. 1203. Tá? E aí, na hora que eu faço um tempo de espera e uma nova leitura atual, eu teria isso aqui, olha, a leitura anterior seria 1203 e a leitura atual, por exemplo, 1250. Tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui? Esse tempo mínimo aqui, na casa de milésimos de segundo, fez com que houve uma quantidade de bits, de bytes, aliás,
que foram recebidos, no caso que estou falando de download, entre o fim da execução do loop e o início da próxima execução. E esses 3 bytes aqui do meu exemplo não foram considerados a minha vazão. Estão entendendo aqui? Quer dizer isso, não foram? Não foram considerados, porque olha só, na primeira vez que eu executei isso aqui, eu peguei e fiz essa conta aqui, ó, 1.200, que era a leitura atual, menos 1.000. Tá? Menos 1.000. Na segunda vez que eu executei isso aqui, eu peguei a leitura atual, 1.250, e a leitura anterior teve um pequeno desvio, que foi 1.203. Tá? Então, olha só, Alexandre. Tinha 1.000, depois subiu para 1.200. Aí eu fiz o cálculo da vazão. Então, eu considerei aqui essa diferença aqui de 200 bytes. 200 bytes que foram recebidos entre um intervalo e outro, eu considerei. Aí depois, né, por conta dessa questão de finalizou o loop e foi começar de novo, aqui aconteceu um tempo. Não é um tempo que eu pedi para o meu script esperar, mas foi um tempo que passou, né, para que ele, o script, pudesse fazer os cálculos, né, armazenar o dado no arquivo, por exemplo, depois voltar e fazer uma nova leitura. E aí, de repente, entre o final de uma iteração do loop e o início da próxima, chegaram mais alguns bytes lá. E simplesmente eu ignorei, porque era 1.200 da última vez que eu li, e agora que eu fui calcular novamente, são 1.203. Então, quer dizer, esses 3 bytes de diferença aqui, estão dando aqui, eu não estou considerando esses 3 bytes nem nesse cálculo e nem nesse daqui, ó. Então, são 3 bytes que chegaram que eu não usei para calcular a vazão. Então, eu tenho aqui uma pequena distorção no resultado. Se você falar assim, Clemer, 3 bytes não é nada, eu concordo. Mas se eu tivesse um volume de download grande acontecendo, e que ao invés de ser 1.203, entre o final de uma execução do loop e o início da próxima, ao invés de ser 1.203, fosse, sei lá, 1.300. E, consequentemente, a leitura seguinte, né, seria maior que 1.300, sei lá, 1.350, por exemplo. Então, eu teria isso aqui, ó, 1.350 menos 1.300. Aí eu pergunto, daqui para cá, chegaram 100 bytes que eu não considerei nos meus cálculos. Por quê? Porque eu fiz uma leitura, né? Na etapa anterior eu fiz uma leitura, guardei isso aqui, e aí, enquanto o meu script calculava a vazão, enquanto ele guardava os dados no arquivo, enquanto ele atualizava a variável de controle, né? Enquanto ele fazia a comparação da variável de controle com a quantidade de vezes que meu script tem que ser executado, foram chegando mais bytes, e na hora que eu resolvi fazer uma nova leitura, chamando de anterior, já não era mais 1.200, era 1.300. Então, aqui, vamos dizer assim, eu deixei de considerar essa diferença de bytes aqui, ó, entre a última leitura e a leitura atual. Vocês entenderam? Dá para pegar um dado por cada vez do for, né? Peraí, fala de novo. Fala de novo, que eu não consegui entender. Daria para pegar uma vez só, né? No for. É essa que é a lógica que eu quero que vocês entendam, tá? Então, assim, vamos lá, só para vocês entenderem. Eu vou tentar explicar aqui usando uma outra abordagem. Eu quero que vocês entendam isso para vocês entenderem a mudança que eu vou fazer no script, tá? Para ele poder ficar, para ele poder ficar certinho. Vou apagar isso aqui. Então, vamos lá. Eu tenho uma linha do tempo aqui, no cantinho aqui, ó. Tem uma linha do tempo, tá? Então, eu comecei, o tempo vai sempre crescendo. O tempo sempre cresce. Sempre cresce o tempo. Tá?
Então, no instante 0, eu fiz uma leitura. E fui lá no arquivo, peguei lá, tinha 1000 bytes. Depois de 5 segundos, eu fiz uma nova leitura. Aí eu fui lá no arquivo, tinha 1.200 bytes, né? Isso em cada rodada do loop, porque o meu loop está aqui, ó, construir e fazer 2 leituras, tá? Então, no instante T0, no instante T0, a minha leitura foi feita e armazenada na variável leitura anterior. Tá? Depois eu esperei um intervalo de tempo, considero que seja 5 segundos, fui lá e fiz uma nova leitura. Tá? Aí o que tinha lá no arquivo? No instante 5 segundos? Tinha isso aqui, ó, 1.200. Né? 1.200. De acordo com a minha lógica aqui, esse 1.200, que foi lido no instante 5 segundos, ele vai ser armazenado na variável leitura atual. O valor 1.200. Tá? No instante 5 segundos. Beleza. Aí, agora que vem o pulo do gato, tô falando. Aí o meu algoritmo vai fazer esse cálculo. Ele vai fazer o cálculo, vai fazer uma subtração, fazer uma divisão. Eu pergunto, o tempo parou para ele fazer esse cálculo? Não. O tempo está andando. E se tiver tráfego chegando na minha máquina, ele está sendo contabilizado naquele arquivo dev lá. Eu tô estático aqui, ó. Eu fiz 2 leituras só. E o tempo está andando. Então ele foi lá, fez o cálculo da vazão, ele foi lá e, né, colocou isso lá no arquivo, a vazão, né, aqui no instante maior que 5, na verdade, né? Ele colocou lá o valor lá da vazão, então ele fez a continha, deu 100, dividido por 5, dá 200, por exemplo. Tá? E aí, ele volta e faz uma nova leitura. Na hora que ele faz a nova leitura, o instante de execução é 5 segundos? Eu estou parado no instante 5? Não. Não, eu estou para frente. Né? Quanto tempo? Não sei. Né? Então, suponha que seja isso daqui, ó. Já passou um tempo, né? Vamos colocar assim, ó, 5,1 segundo. E aí, na hora que eu vou fazer uma nova leitura, eu já não estou considerando mais a leitura do instante 5, porque o tempo já passou. Entendi. Eu estou considerando a leitura do instante 5.1. Como o intervalo é muito pequenininho, provavelmente não vai ser muito maior que isso. E às vezes até igual. Tá? Mas pode ter uma diferença. Então, eu estava falando, poderia ser, por exemplo, 1.203, que é até um tempo, uma quantidade razoável. Tá? E aí, o que acontece? Essa leitura, que eu chamei de leitura anterior, na verdade, não é a leitura anterior. A leitura anterior é essa aqui, ó. A leitura que eu usei na rodada anterior é essa aqui, ó. 1.200. Então, só a primeira execução que vale, as demais está errado. Então, para que eu tenha esse ajuste aqui de maneira precisa, olha, na primeira vez, eu faço 2 leituras. 2 leituras. Porque é a primeira vez, eu não tenho uma referência, né, anterior. Depois que eu fiz essas 2 leituras, na primeira vez, eu vou considerar que para o próximo passo, a leitura anterior vai ser a leitura atual que eu já utilizei, acabou. Então, eu faço a leitura anterior, tá? Aí eu vou fazer assim, ó. Eu faço a leitura anterior antes do loop, aí eu espero um tempo, faço a leitura atual. Perceba que não mudou nada até aqui, né? No sentido de que a leitura anterior, ela vai ser feita antes da leitura atual. E aí eu faço o cálculo, obrigado, filho. Eu faço o cálculo da vazão, guardo no arquivo normal. Quando chega no final do loop, para eu poder fazer o próximo cálculo, eu tenho que fazer uma nova leitura, tá? Uma nova leitura vai ser a leitura atual. E para fazer o cálculo, eu preciso da leitura anterior. Mas se eu considerar a leitura anterior aqui fora do loop, ele vai considerar sempre a primeira, aí também não dá certo. Então, o que eu faço? Eu faço aqui, ó. Depois que ele fez o cálculo de vazão, eu vou considerar que a leitura anterior, para o próximo ciclo, vai ser igual à leitura atual que eu já usei para fazer o cálculo. Ou seja, eu estou pegando, ao invés de fazer uma nova leitura aqui, ó, no instante 5.1, tá?
Eu estou dizendo o seguinte, olha, não importa quanto tempo passou, tá? Mas, visando preparar para o próximo loop, eu vou considerar que a minha leitura anterior, eu não vou fazer uma nova leitura no arquivo. Eu vou considerar que a minha leitura anterior para o próximo passo vai ser igual à leitura atual desse passo atual, tá? Ou seja, 1.200, sem precisar fazer leitura. Tá? Aí eu fiz isso daqui, então o loop foi finalizado, eu volto lá no início do loop, e olha só que interessante, aí eu vou esperar o intervalo de tempo que eu estou controlando. Mais 5 segundos? Tá, mais 5 segundos. Então, no instante 10, eu vou interromper isso aqui, e vou fazer uma nova leitura, que vai ser a leitura atual. E aí eu vou guardar isso na variável correta, leitura atual. Então, por exemplo, foi de 1.300. Legal. A leitura atual é 1.300, a leitura anterior é 1.200, né? Que eu tinha salvo, eu salvei, né, a última leitura que eu tinha feito como leitura anterior. E aí a lógica se mantém. Entenderam? Entendi. E aí, diferentemente do que tinha acontecido, eu não perdi nenhum byte. Se nesse tempo aqui que ele fez o cálculo, no tempo que ele gastou fazer o cálculo, o tempo que ele gastou fazer a distribuição, o tempo que ele gastou para poder finalizar o loop, porque, gente, tem que lembrar, ele trabalha para finalizar o loop, ele atualiza a variável de controle, ele faz algumas coisas. Depois, o tempo que ele gastou para analisar se ele vai continuar ou não o loop, não tem problema. Se estão chegando bytes, aí eu faço uma nova leitura, que seria, por exemplo, 1.303, e aí os 3 bytes que eu, entre aspas, tinha perdido, vai ser considerado aqui na nova leitura. Né, na leitura atual. E aí a vazão vai ser calculada da maneira correta. Tá certo? Tá claro isso aí? Ok. Então, eu vou fazer esse pequeno ajuste aqui no meu script, ó. Eu não vou perder nada que eu fiz, tá? Só que isso daqui era a minha leitura anterior. Isso aqui, ó. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou... não tem como cortar. Eu vou copiar e vou colocar isso aqui do lado de fora. Do lado de fora do loop. Antes de começar o loop, eu faço as leituras iniciais. As leituras iniciais. Tá? E aí, isso aqui não faz sentido aqui dentro mais. Ó. Não faz sentido. Vou tirar isso aqui. E vou tirar isso aqui. Beleza? Aí o que acontece? Ele faz as leituras, guarda nas variáveis, as mesmas variáveis. Aí, na hora que ele vai executar o loop, a primeira coisa que ele faz é ficar aguardando o intervalo. Por quê? Porque ele já fez a leitura, ele já guardou os dados antes do loop. Aí vai passar 5 segundos, ou o tempo que for, eu faço uma nova leitura, eu calculo a vazão, eu mando escrever isso aqui, no caso está na tela, depois eu vou colocar para o arquivo, tá? E aí, o que eu faço? Eu atualizo. Eu digo que, já preparando para o próximo loop, que a minha variável, né, LDown anterior, vai receber o valor da variável LDown atual. Né? O valor que eu li aqui, aliás, que eu li aqui, ó, eu já usei no cálculo da vazão, já gravei isso no arquivo, então esse valor não me interessa mais. Eu vou jogar ele fora. Então eu copio ele para a variável L anterior para poder preparar para a próxima leitura. E a mesma coisa vai acontecer com a variável de upload. Recebe o up atual. Tá? Então, com isso aqui, eu ajustei o meu script para que ele não perca nenhum byte. Né? Enquanto ele está processando essas coisas aqui, que ele gasta um tempinho, se tiver chegando mais alguma informação, isso não vai ser perdido. Na hora que ele fizer a próxima leitura, que vai ser atual, ele vai subtrair do que ele tinha lido anteriormente. Né? Não importa quanto que chegou entre uma leitura e outra. Ok? Ok. Bom, pessoal, já são 8h40, a gente acabou estendendo um pouquinho. Eu vou finalizar por aqui, tá? Vou salvar esse meu script, e aí na próxima aula eu vou terminar, tá? De fazer a correção. Ou então é o seguinte, eu vou fazer diferente. Eu vou... Não vai dar. Na próxima aula mesmo a gente termina isso, que eu quero que vocês participem também. Tá? Entendam muito bem essa ideia, essa lógica, para depois vocês construírem o próximo script, né?
que vai ser, não vai ser logo em seguida, a gente vai ter um pouquinho de prática aí do protocolo SNMP, e depois vamos fazer um script usando ele. E aí é interessante que vocês tenham isso daqui bem claro para poder fazer a modificação de maneira correta, tá? Então, na próxima aula, a gente termina isso daqui. Deixa eu perguntar um negócio para você que é fora do curso. O meu irmão, ele fez o IF também, né? Ele fez faculdade, não sei se você lembra dele, do Matheus. Tá, Rodrigo, então eu vou só interromper a gravação. Alguém tem alguma pergunta com relação à aula? Não, tranquilo. Kleber, só uma dúvida rapidinho. Mesmo fazendo daquela forma que você falou, o tempo que ele vai gastar para fazer o cálculo da vazão ainda vai ser adicionado ao tempo do sleep, né? Então ele ainda acaba perdendo bem pouquinho, né? Pouquinho. Não fica uma coisa extremamente precisa, mas eu não perdi os bytes que foram capturados entre uma leitura e outra, tá? Sim. É porque, Rafael, como esse tempo de processamento ele é bem pequenininho, e eu uso para dividir, então isso daí vai acabar sendo pulverizado. Sim. Aí daí eu pensei, por exemplo, da forma que você fez mesmo, só tipo assim, em vez de ele calcular a vazão em cada vez, ele só coletar tudo e aí no final ele calcula a vazão. Acho que seria até um pouquinho mais preciso, não sei. Então, mas o problema é o seguinte, que a vazão ela vai oscilando a cada intervalo, né? Pelo menos assim, o objetivo do script é esse, vai oscilando, né? Aí você pode fazer isso, você pode ler tudo, sei lá, de repente grava isso no arquivo, depois você faz um novo processamento lendo esse arquivo para calcular as vazões. Tá vendo como é que é interessante a gente pensar junto? Porque aí surge possibilidades. Kleber, pra gente tentar fazer isso no da gente e entregar de novo? Oi, Fabrício. É pra gente tentar fazer isso aí no da gente também? O script nosso? Ajustem o script para ele poder, para vocês exercitarem essa prática, tá? Mesmo que vocês vão pegar, assistir essa gravação aqui, fazer meio que acompanhando, eu sugiro que vocês façam, tá, gente? Para poder relembrar dos conceitos, tá? Bacana. Beleza. Mais alguma pergunta com relação à aula? Não, né? Então, Não. Boa noite a vocês. Eu vou parar a gravação. Boa noite. Quem não tiver mais algo para poder conversar comigo, está dispensado. Até semana que vem, quarta-feira é feriado, né? Então nós teremos aula só na sexta-feira, tá bom? Feriado o quê? Quarta? 21 de abril, né? Dia de Tiradentes. Ah, tá. Então a nossa próxima aula vai ser na sexta-feira que vem, tá? Certinho. Então até a sexta que vem. Tchau. Falou, tchau.